Graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui no nosso encontro de dentro para fora. É uma satisfação, uma alegria muito grande de eu estar tendo mais uma vez a oportunidade que Deus me concedeu, o privilégio de eu estar falando com você, entrando dentro do seu smartphone, no seu aparelho de televisão, no seu aparelho de você, onde você faz a sua consulta, você entra na internet para falar para você sobre a importância de viver de dentro para fora, para que nós possamos adquirir uma vida de equilíbrio, que tudo venha fazer sentido, dar sentido para a nossa vida. Mas antes eu gostaria de pedir para você, se você ainda não fez a inscrição, se inscreva. Aí embaixo aí está lá inscrever-se, clica ali, você já estará inscrito, curta, e após o término desse momento de encontro, você pode fazer o seu comentário, você vai nos ajudar bastante. Outra coisa, eu sou psicanalista analista clínico, eu cuido de uma forma terapêutica de pessoas que estão passando por conflitos interior, medo, síndrome do pânico, angústia, depressão, ansiedade, SPA, síndrome de pensamento acelerado, várias situações que geram problemas e são construídos transformando em doenças psicossomáticas. Então, você pode me encontrar, eu posso e quero lhe ajudar. Você me encontra aqui nesse canal, nos comentários, no Mensagem Edificantes, você me encontra no Instagram, você me encontra no Telegram, você me encontra no Facebook, você me encontra no WhatsApp. Outra coisa muito interessante é que eu atendo aqui em São José do Calçado, na Clínica Viver, que era às segundas e sextas-feiras. Em Bom Jesus de Tabapuana, eu atendo na clínica, no Centro Integrado de Saúde, Clínica CIS, às terças e quintas-feiras, e às quartas-feiras à tarde eu atendo em Guaçuí, tá? Bem próximo ao Banestes, tá? Então eu gostaria que você ficasse atento, e você me procurasse. Eu não deixe isso aumentar o seu problema. Você vai ficar quase que numa situação insuportável e você vai buscar socorro. Não, busque agora, para você não se desequilibrar de uma forma muito acentuada e vai trazer prejuízos. Também sou pastor evangélico, eu colaboro, dou a minha parcela de contribuição na Igreja Evangélica Vida do pastor Luiz Carlos Souza. Eu gostaria nesta oportunidade de falar sobre por que devemos buscar viver uma vida equilibrada. E eu quero como referência, como sempre eu tenho feito, o tema é a palavra que está registrada lá no Provérbios capítulo 3, no verso 21, que diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio e nunca os perca de vista. Versículo 22. Porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Versículo 23. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará teu pé. Versículo 24. Quando te deitares, não temerás e deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Versículo 25. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. O livro de Provérbios nos revela sobre os benefícios que uma pessoa sensata e equilibrada tem. Uma pessoa equilibrada, ela tem vida, segurança, destemor e tranquilidade durante o sono e diante da calamidade que porventura apareça de repente. Ter sensatez e equilíbrio significa falar e agir de uma forma ponderada, com reflexão, diante de uma situação delicada, diante de um imprevisto. Sejamos prudentes, tenhamos precaução, busquemos estabilidade mental e emocional, autocontrole, comedimento, ou seja, que possamos ter um comportamento calmo, tranquilo, sereno,
O exemplo básico é o próprio Cristo. Jesus Cristo, ele nasceu, viveu 33 anos, 3 anos de ministério, mas ele sempre manteve a serenidade. Ele teve momentos de angústia? Teve. Teve momentos que pensou em desistir? Sim, teve, mas nunca ele se excedeu. Ele estava sempre mantendo a sua serenidade, seu equilíbrio, sua sensatez. Ele não tinha resposta pronta. Ele meditava, pensava e trazia a resposta. Ele era uma pessoa com equilíbrio mental, equilíbrio emocional. Todos nós devemos buscar o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional e estar sempre preparado para tudo, pois nunca saberemos o que vamos encarar daqui a pouco, no outro dia. Provérbios 16, versículo 21 diz assim: o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Muitas são as tentações que nos perseguem no nosso dia a dia, mas devemos estar firmados em Deus, na sua palavra, que ela é luz, para não cedermos em uma dessas armadilhas que sempre o inimigo prepara. Ele não desiste e a gente precisa persistir e resistir para ele fugir, mas ele não desiste. Se você não resistir, se você não persistir, você pode ser consumido, você pode ser vencido. Mas se eu tiver o equilíbrio, a persistência, a fé, a esperança e a confiança, e a perseverança, aí a palavra de Deus que está registrada lá em Isaías 54, versículo 17, diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Quando eu falo cristão, a pessoa fala: por que ele fala sempre cristão? Cristianismo. Por quê? Porque o modelo de uma vida equilibrada, de uma vida sensata, de uma vida coerente, ela tem como referência o molde chamado Jesus Cristo. A sensatez, o equilíbrio, a forma como ele venceu os desafios, as perseguições, as injustiças, os julgamentos. Mas diante de tudo isso, ele não perdeu o seu equilíbrio. Então se você procura fazer exatamente e se assemelha, procura se assemelhar exatamente como Cristo fez, porque se ele fez não foi na condição de Deus, ele fez na condição de homem, 100% homem. Então eu também posso me moldar, imitar, procurar criar o hábito de Jesus do equilíbrio comportamental, do equilíbrio emocional, da sensatez, da coerência. Isso é inerente, passa a ser inerente a mim. Essa inerência passa a ser minha quando eu me moldo em Cristo. Por isso que eu falo sobre o cristão. O cristão deve ser equilibrado em todas as esferas. Daí você pergunta: por que o cristão, por que eu, que me baseio em Cristo, devo ser equilibrado em todas as esferas da minha vida? As Escrituras, saiba que as Escrituras Sagradas, elas não dão uma sugestão para que sejamos sensatos e equilibrados, mas ela nos dá uma ordem. No versículo 21 diz assim: guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. É o texto que eu e você lemos agora mesmo no verso 21. Por que a Bíblia nos dá essa ordem? Qual é o interesse? Por que esse objetivo? Essa ordem dada não é somente por causa dos benefícios citados acima, mas também porque nós precisamos dar um bom testemunho, sempre, mesmo diante das situações adversas que podem
querer nos abalar, e às vezes até nos abalam negativamente, atingindo as nossas emoções. O nosso comportamento não deva se basear nas circunstâncias, mas na presença constante, plena, intensa do Espírito Santo em nós. E a presença do Espírito Santo em nós, o fruto que ele produz, que tem descritas como mansidão, paciência, longanimidade, domínio próprio, se manifesta. Então, você precisa entender que quando temos equilíbrio na forma de pensar, na forma de agir, na forma de sentir, na forma de reagir, a probabilidade de cairmos nas tentações do adversário são praticamente remotas. Provérbios capítulo 16, verso 32 diz assim: melhor o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Sabe por quê? Porque o guerreiro, às vezes, ele perde o equilíbrio, ele se exaspera, ele se excede. E a Bíblia fala que é mais coerente aquele homem sensato. Uma pessoa equilibrada nunca toma decisões precipitadas. A porcentagem de precipitação é mínima. E nem perde a cabeça por qualquer coisa. Ou muito menos se irrita facilmente. E hoje o que mais nós percebemos são pessoas com um alto índice de irritabilidade, um alto índice de estresse. Tudo estressa, tudo faz com que a pessoa perca a cabeça, tome decisões, atitudes, reações totalmente precipitadas. Veja lá o que está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, diz assim: quando vocês ficarem irados, é um conselho de Paulo, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Em uma versão diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O inimigo, quando percebe que a pessoa está tendo um comportamento desequilibrado, movido pelas decisões, atitudes e reações precipitadas, essa pessoa ela passa a se tornar uma presa fácil para o inimigo. Em Provérbios capítulo 29, versículo 11, diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Quando uma pessoa não tem equilíbrio a ponto de explodir com muita facilidade, ou seja, essa pessoa perde o controle emocional de uma forma desastrosa, certamente ela está propensa a fazer coisas, reagir de uma forma impensada. Algumas dessas pessoas, com o passar dos dias, às vezes vem no coração dela o arrependimento da bobagem que fez, da besteira que falou, mas em algumas situações que eu já estou falando, por causa da intensidade das ações precipitadas que a pessoa teve, o arrependimento às vezes é tardio, em decorrência da gravidade, se tornando assim uma situação irreversível. A pessoa vai embora, desaparece da sua visão, você não sabe onde está mais, você acaba botando tudo a perder. Nunca perca o equilíbrio na hora da raiva. Aprenda a contar, conta até 10, conta até 20, mas não tenha reação na hora da raiva. A ira pode vir, qualquer um pode se irar. Veja que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Se você tem necessidade de obter um bom controle, é muito importante orar e pedir a Deus para que Ele te ajude nessa batalha, e pedir, se necessário for, se você estiver muito descontrolado, peça uma ajuda terapêutica. Eu estou aqui, eu posso lhe ajudar, se tiver o seu próximo a você, se você é próximo a mim. Observe que a palavra de Deus nos que diz respeito de controle. Tiago capítulo 3, versículo 3 diz assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Bom, se você controla um animal daquele tamanho através dos freios que você põe na boca, e você? Fica muito menos difícil você colocar freio na sua boca, para você não falar de uma forma inadvertida, precipitada, para que você não coloque tudo a perder por causa de uma palavra.
por causa de uma atitude, de uma reação precipitada. Pense nisso. Pense nisso. Busque viver de uma forma equilibrada. Busque em Deus esse equilíbrio para que você seja uma pessoa constante em que você é. Não é em função do que acontece, você tem uma forma diferente de reagir. Não, mantenha a sua constância. Você vai ter nervosismo? Vai. Você vai ter um momento de ira? Vai. Mas isso não pode fazer com que você perca o seu equilíbrio, você perca o rumo e você pode colocar dessa forma tudo a perder. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa alcançar a sua vida. Para a glória de Deus, Pai. Vou orar. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse momento tão precioso que estamos aqui nesse momento de reflexão e que este momento possa nos levar a refletir e tomar as decisões e atitudes necessárias para que nós possamos viver uma vida equilibrada, uma vida constante, uma vida de plena sabedoria, plena prudência, sendo coerente e sensato. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, te agradeço pelo precioso nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Obrigado por você estar aqui até agora e, se Deus quiser, na próxima semana nós retornaremos. Na próxima semana já é encontro de dentro para fora. E depois teremos na outra semana, nosso momento de reflexão. Deus te abençoe. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de comentar, não se esqueça de se inscrever se você ainda não se inscreveu. Deus te abençoe, rico, poderoso e abundantemente.